Há no mundo aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Estamos espalhados em 195 países com culturas, línguas e hábitos diferentes. Porém, uma singularidade nos une, e ela se chama Jesus Cristo. Venha fazer parte da Nação Convergente. Fala, Nação Convergente, que prazer estar recebendo vocês aqui mais uma vez. Eu quero começar esse vídeo mandando um abraço para nossos irmãos Gabriel Penha, que está sempre interagindo conosco, e para o nosso irmão Rogério Reis, pela participação, pelo carinho que está tendo aqui, sempre nos acompanhando. Também deixar um abraço para os nossos apoiadores RR Fotografias, Veiga Festas e a Segunda Igreja Apostólica Cristã de Realengo. E já convidar vocês para curtir esse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram, @Nação Convergente, e falar que já é um imenso prazer estar recebendo vocês aqui. Então vamos lá para a nossa mensagem, para a nossa meditação desse dia. O tema da nossa meditação hoje é vencendo os obstáculos. Nosso texto base está lá em Josué 3,5, que vai falar assim: Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí, galera, para a gente poder viver essas maravilhas, para a gente viver essa santificação, como Josué disse, a gente precisa primeiro entender como que aconteceu esse cenário, como que aconteceu essa palavra de Josué ao povo de Israel. Então eu quero convidar vocês a viajar, a voltar um pouco no tempo juntamente comigo. Vamos voltar por volta de 40 anos, quando o povo estava saindo do Egito. Em Êxodo 10, vai falar que o povo, depois da 10ª praga, quando o anjo da morte chegou ali no Egito e matou todos os primogênitos dos homens, dos animais, Faraó se rendeu a Deus e decidiu livrar o povo do Egito. Porém, nessa caminhada que estava começando para o povo de Israel, em busca, em prol, para chegar na terra prometida, começou a vir os obstáculos e adversidades. A primeira adversidade que eles tiveram que enfrentar vai falar que quando o povo que estava ali acampado, próximo do Mar Vermelho, viu Faraó vindo com suas carruagens, com seus soldados, o povo ficou angustiado, o povo ficou apavorado, a ponto de chegar para Moisés e falar: Ei, não tinha covas suficientes no Egito? Você nos tirou de lá para nós morrermos no deserto? Meu querido, minha querida, o medo era tão grande no meio daquele povo que eles esqueceram do quem era o Deus deles. Então eu quero te lembrar o seguinte: por maior que seja a adversidade que esteja acontecendo na sua vida, não deixe o medo travar a sua caminhada, não deixe o medo travar quem você é, não se esqueça do que Deus já fez por você. Porque o povo, ele por um momento esqueceu quem era Deus. E aí a gente começa a entender que aquela caminhada que era para durar 40 dias, o motivo qual levou ela a 40 anos de caminhada é porque o medo, a falta de confiança, o fato deles esquecerem quem era Deus, fez com que eles tivessem que caminhar mais. O segundo ponto, a segunda adversidade que o povo teve que enfrentar foi a falta de fé. Quando a gente vem aqui, em Êxodo, no capítulo 16, versículo 19, vai falar o seguinte: que Deus falou que iria alimentar o povo, mas eles só tinham que fazer uma única coisa. Essa única coisa que eles tinham que fazer era o seguinte: era comer somente aquilo que fosse necessário. Ou seja, galera, eles tinham que apenas satisfazer a sua vontade. Não era para eles guardarem, não era para eles pensarem no amanhã.
Eles tinham somente que ter fé em Deus, que no outro dia Deus ia mandar o maná, Deus ia mandar o pão. Mas sabe o que aconteceu? Tiveram uns que não tiveram fé. E eles guardaram aquilo que Deus mandou. Eles não guardaram. Eles não tiveram fé para crer que Deus ia mandar um novo maná, que Deus ia mandar algo novo para eles no outro dia. Então, no versículo 20 vai falar que aqueles alimentos que eles esconderam, que eles guardaram, criou bicho, criou praga, estragaram, fedia. Por quê? Porque a adversidade na vida daquele povo que viu Deus agir, que viu Deus mandar 10 pragas no Egito, que viu Deus abrir o Mar Vermelho, mas eles não conheciam Deus. Eles não se santificavam perante Deus. E indo um pouquinho mais à frente, vamos lá no livro de Números, no capítulo 13, que vai falar o seguinte, que Deus deu a ordem a Moisés. Qual ordem, Rafael? De escolher um de cada tribo para que eles fossem espiar a terra a qual Deus tinha para eles. Lindo, linda! É tão maravilhoso isso que quando a gente vem aqui destrinchando, a partir do versículo 23 de Números 13, ele vai falar o seguinte, que um cacho de uva, que é aquele cachinho que a gente pega com a mão, carrega, eram necessários 2. Ou seja, 2 pessoas para carregar um cacho de uva. No versículo 27 vai falar que era uma terra que manava leite e mel, que era um lugar lindo, era um lugar maravilhoso. Eles voltaram maravilhados daquele lugar. Mas sabe, existe um negócio chamado covardia, que a covardia é o que te afasta de Deus. Então relembra comigo, o primeiro erro foi o medo. A segunda adversidade foi a falta de fé. E a terceira adversidade que eu quero trazer para vocês nesse momento é a covardia. Porque dos 12 que estavam ali, os 12 viram o quão maravilhoso, o quão excelente era a terra que Deus tinha preparado para eles. Eles voltaram com frutos, eles voltaram com uma vista, eles voltaram alegres. Só que ao mesmo tempo, dos 12, 10 tinham uma tristeza no seu coração. E a tristeza desses 10 era o seguinte, eles falaram, Moisés, as cidades são fortificadas, as cidades são cidades preparadas para guerras, as cidades são cidades de gigantes. Como nós vamos tomar isso? Então o povo começou a se revoltar e falar, não, nós não vamos morrer aqui. Ou seja, a covardia tirou a esperança em Deus. A covardia levou a uma falta de Deus. A covardia levou a uma falta de fé. A covardia aumentou o medo. Então eu quero dizer para você nesse momento, não seja covarde. Lembre-se de Gideão, ser forte e corajoso. Lembre-se de Josué e de Caleb, porque naquele momento onde 10 príncipes, 10 espias estavam com medo, estavam botando medo no povo, Caleb se levantou e falou, ei, calem-se, porque se Deus está conosco, aquela terra é nossa. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente vai lá em Números 14, aí Deus ele se irou com esse povo. Deus se irou de tal forma que ele chega e fala, nenhum de vocês que me viram faz esses sinais de maravilhas e de milagres irão entrar na terra prometida, a não ser os meus servos Josué e Caleb. Cara, olha que sensacional. No meio da covardia, no meio da falta de fé, no meio da falta de esperança, no meio do medo, existiam 2 que faziam a diferença. E o nome deles era Josué e Caleb. Eles estavam dispostos a vencer as adversidades.
E eu quero falar para você nesse momento, seja um Josué, seja um Caleb, veja as adversidades, bata de frente com as suas adversidades, não deixe elas te vencer, pois no momento que as adversidades te vencem, a sua caminhada é maior. No momento que as suas adversidades te vencem, aquele projeto que você já estava na linha de chegada para concluir, ele te leva de volta para o deserto. E ainda tem um porém. Quando ele te leva de volta para o deserto, mas você ainda tem a chance de voltar para o teu sonho, assim como Josué, assim como Caleb tiveram, você está bem. Mas vai existir um momento que, como foi para esse povo de Israel, que você vai passar por essa adversidade, mas você vai morrer no deserto. Devido à tua falta de fé, devido ao teu medo e devido à tua covardia. Rafael, você está fazendo o quê? Você está julgando o povo de Israel? Você está julgando a gente? Não. O pastor Josué Gonçalves, ele ensina um negócio que é interessante. Ele fala o seguinte: o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E foi por isso que Deus deixou os erros do povo de Israel aqui na Bíblia Sagrada, no nosso manual de sobrevivência, para que a gente se torne sábios. E sabe o que é o mais interessante? Como Josué, como Caleb, eles já passaram por esse erro uma vez. Quando eles voltaram ali, à margem do Jordão, eles falaram: na terra prometida, naquilo que Deus tem para mim, eu não posso entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles convidaram o povo a se santificar, que aí a nossa palavra, nosso texto base, Josué 3,5, santificai-vos porque Deus fará maravilhas no meio de nós. Então eu quero te dizer, santifique-se. Você quer entrar na terra prometida? Você quer viver o melhor de Deus? Santifique-se. Porque o que é santificação? Santificação, como diz em Levítico, capítulo 20, versículo 8, é você obedecer e praticar as leis do Senhor. Cara, obedece aquilo que Deus botou na tua vida. Pratica aquilo que você aprendeu através do sacrifício de Jesus na cruz. Obedece às Escrituras. Porque Deus fez a gente para ser sábios. Deus nos fez sábios. Deus nos deixou o que fazer e o que não fazer. Então aprenda também o que não fazer. Não murmure. Não falte com fé, não seja medroso, não seja covarde. Olhe para o gigante e lembre: o meu Deus é maior do que o gigante. Sabe por quê? Hebreus, vamos lá? Hebreus 10,14 vai falar o seguinte: que por causa de Cristo, por causa de nós podemos nos santificar todos os dias. Hebreus 10,14 vai falar o seguinte: porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados? Ei, o sacrifício de Jesus é para que você seja santificado. Então, tenha um momento de devocional, tenha um momento de oração, tenha um momento de leitura da palavra, tenha um momento de meditação. Santifique-se, santifique-se, santifique-se todo dia, santifique-se a todo momento. Então curve a sua cabeça agora nesse momento e ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesse momento, nos prostrando na Tua presença e te pedindo, Deus, arranca de nós o medo, arranca de nós a covardia, arranca de nós, Senhor, a falta de fé, a falta de esperança. Deus, derrama do Teu Espírito Santo, santifica-nos, Deus, derrama do Teu sangue sobre as nossas vidas, para que nós possamos ver as maravilhas e os prodígios que o Senhor tem para nós.
Que nós possamos entrar na terra prometida, a terra que mana leite, a terra que mana mel, pois nós sabemos que não é de qualquer maneira que nós vamos entrar lá. É preciso santificação, é preciso derramar da tua unção, é preciso te buscar a cada dia. Então, Deus, que a partir desse momento a gente venha viver uma vida diferente, uma vida de santificação, te buscando cada dia mais e mais. Amém. Então, galera, muito obrigado por você estar aqui juntamente conosco, por você ter assistido esse vídeo. Não esqueça, antes de sair, deixe o seu like, se inscreva no canal, vai lá no Instagram, @Nação Convergente. Um abraço, um beijo e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.